você que já está aí esperando para assistir esse programa de hoje, aqui na nossa TV Análise, nós estamos aqui para falar sobre o lançamento, a abertura, na verdade, das inscrições da 5ª edição do Prêmio Análise DNA mais Fenaló. Para isso, estou aqui muito bem acompanhada pela Maria Juliana, a nossa Maju, CEO da Fenaló, o Alexandre Raciscas, nosso diretor de relacionamento da Análise, e viemos para contar tudo sobre como vai ser essa 5ª edição, porque olha, gente, o prêmio é um sucesso, nos surpreendeu aos 3, né? Sim. E acho que há muitos que participam também, né, Maju? Com certeza. E a Maju aqui vai falar também sobre a 23ª edição, né? Vai trazer aí os spoilers pra gente, da Fenaló, que é a maior feira de advocacia da América Latina, em outubro. Isso, né, Maju? Mesmo. Obrigada, Silvana, Alex, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. São nossos parceiros há tantos anos, né? Fenaló e Análise. E vai ser muito bacana contar um pouquinho do que vem pela frente. Que gostoso, que coisa boa. Bom, eu já falei que a Maju é a CEO da feira, né? Ela tem aí formação em propaganda e marketing, quem imagina? Não sou advogada, eu sempre dou esse spoiler antes de começar. Eu não sou advogada, né? Um disclaimer antes que eu não sou advogada, mas que eu sempre vejo o mercado de uma posição privilegiada, diria assim, né? Porque eu estou sempre em contato com os escritórios, com os departamentos, então... Exato, aliás, essa é uma coincidência entre os 3 aqui, né? Porque nenhum dos 3 aqui é advogado, cada um com uma formação. Eu sou jornalista, Alex é publicitário e administrador, né? Mas a gente tem esse privilégio, que é acompanhar o mercado da advocacia de perto e de um posto de observação. Exato, que é muito privilegiado, né, Maju? Exatamente isso. E com uma visão talvez não jurídica, o que nos privilegia de outra forma, né? Exato. E também nos dá independência, que eu acho que é, mais uma vez, uma das marcas do nosso prêmio, né? Exatamente. A independência que gera credibilidade. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas, Ju, eu queria começar contigo falando um pouquinho sobre a ideia, porque você trouxe a ideia, se tá lá no meio da pandemia, tava todo mundo naquele desespero, a gente não conseguindo fazer nada presencial, né? Nem nós, nem Fenaló e tudo mais, e de repente a Maju me procura assim, e se a gente desenvolvesse um prêmio? Exato. Né? Aí o prêmio surgiu logo no ano de 2022. Bom, não existia pensar em outro parceiro, né, para esse tipo de jornada, né, que não fosse vocês. Eu acho que, né, tanto pelo nosso posicionamento como Fenaló, tanto como Análise, eu acho que fazia todo sentido. E eu sentia que faltava algum reconhecimento para os próprios escritórios, né? Então a gente começou, né, importante falar, primeiro com um prêmio só para escritórios e depois é que a gente partiu também para abrir para os departamentos. E naquela época eu sentia que faltava esse reconhecimento, né, que os escritórios, além do palco da Fenaló, mas que queriam contar para todo mundo o que estão fazendo de novidade, estava surgindo muita coisa bacana, nova, diferente, né? Então a gente, essa era a ideia mesmo, de poder dividir com o público os cases bacanas que estavam surgindo. Então, muito legal, porque... se você me permite uma introdução aqui, bom dia a todos. O que acontece? Por que a marca DNA? Porque quando você pensa em análise, você tem o Análise Advocacia, que é uma pesquisa já estruturada há 20 anos, que entrevista heads jurídicos, financeiros das grandes empresas sobre quem eles admiram, escritórios e advogados. E o DNA, eu vejo dessa forma, assim como a Fenaló, ela democratiza o direito no Brasil. Então, ela entra em escritórios pequenos, médios, grandes, Exato, de todas as regiões do país, e o Diretório Nacional da Advocacia, que é a sigla DNA, vem com essa pegada. Ele ampliou a divulgação e exposição desses escritórios. Então, aí a marca calhou muito bem com a Fenaló. E como a nossa ideia é trazer inovação, né, que é também uma marca da Fenaló, né, descobrir tanto nos painéis, né, quanto até mesmo na feira, esse prêmio acaba sendo muito interessante, porque inovação não é necessariamente dinheiro nem investimento, né, Maju? Exatamente. Ele é sobre projetos inovadores em algumas categorias, né? Então, não é só um projeto, é um projeto inovador. O que você fez de diferente? Que resultados você conseguiu? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Do que você precisa, claro. Mas a gente tem informações concretas do que foi aquele projeto, como ele foi entregue, né? E como que... Exatamente. Bom, eu vou passar aqui então pro Alex, né? Que o Alex
Alex, a gente brinca, é o comandante do prêmio. Porque ele é uma pessoa assim que adora planilhas, organização, é militar de formação. Exato, fui da Força Aérea há muitos anos. Mas enfim, o prêmio sempre traz novidades e eu sou muito apaixonado pelo prêmio, pela forma como a gente conduz o prêmio e como é que ele foi percebido pelo mercado. Então, sou apaixonado por tudo isso mesmo. Mas fala um pouquinho pra gente, então, Alex, assim, o que se precisa para se inscrever no Prêmio Análise DNA mais Feneló? Já está aberto? Onde é que a pessoa vai? O que é que ela procura? O que é que ela tem que fazer? Perfeito. As inscrições já estão abertas, né? A gente vai colocar o QR Code aqui para as inscrições, tanto para escritórios de advocacia, quanto para departamentos jurídicos e empresas. E a gente tem uma novidade esse ano. Então, essa novidade é para os departamentos jurídicos, que foram introduzidos o ano passado dentro do nosso processo de premiação. E a gente introduziu, além das especialidades, das categorias IA aplicada aos serviços jurídicos e Legal Ops, a gente colocou o jurídico como protagonista do negócio, que visa reconhecer as iniciativas em que o departamento jurídico atuou de uma forma integrada, né, à estratégia da empresa, contribuindo, eu estou lendo aqui, claro, gente, porque é uma categoria nova e ainda não sei tudo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de produtos, serviços ou modelos de negócio, com foco na geração de valor e viabilização de oportunidade. Mas todo esse detalhamento está no nosso regulamento do prêmio. Perfeito. E onde é que se vai para ver o regulamento do prêmio? Bom, aqui você pode acessar pelo QR Code, que vai ter acesso aos dois regulamentos, e pelo regulamento você também vai às fichas de inscrição. O que é importante? O que a gente busca com essa premiação? A gente pede qual é o desafio ou a oportunidade que motivou aquela iniciativa, qual a solução foi adotada, como é que ela foi implementada e depois quais os resultados foram alcançados. Quer dizer, esses 4 quesitos vão ser julgados, né? Depois Exato. a gente vai falar sobre isso também. São os 4 pilares de avaliação para uma iniciativa. Precisa ter esses 4 quesitos preenchidos, né? Exatamente. Para que de fato o case possa ser avaliado pela banca. Exatamente. Exato. Que não é nada do outro mundo, não. Né? Quer dizer, de repente você pode fazer isso numa estrutura muito simples. Deve, aliás. Exato, né? Agora, tem a questão também do anonimato, né? Isso é bacana. Dá um trabalho danado, mas isso é fundamental para o nosso processo. A gente oculta todos os nomes, então a gente até todo ano fica discutindo, será que a gente deve tirar ponto de quem fica repetindo o nome do escritório, o nome da empresa, um nome que identifique aquele escritório como o nome de um sócio, porque a gente vai lá e oculta esses nomes. O fato é que os jurados, quando recebem os cases, eles recebem os cases com os nomes ocultados, porque o que vale ali é a história, o que tem por trás daquela história, e o principal que eu vejo lá no final é a aplicabilidade daquele resultado, daquela desenvolvimento, daquela implementação para outros escritórios. Então não adianta você ter um case extremamente bacana, mas que ninguém pode fazer igual por alguma razão. Que não tem a possibilidade de ser replicado, porque Exato. Isso é um dos critérios de inovação. Exato. Né? E dessa forma, os jurados vão julgar a história que está ali embarcada, sem prestar atenção na placa do escritório ou na marca da empresa. E a gente se surpreende muito positivamente com isso, porque muitas vezes são cases fantásticos inscritos e premiados por escritórios fora do eixo Rio-São Paulo, escritórios às vezes pequenos. Exatamente. Aliás, isso assim, é o que mais me surpreende, o que eu mais gosto em relação a esse prêmio, né? Porque ele realmente não é um prêmio que você fala, então tá bom, mas eu não vou participar, porque você vai premiar só os grandes escritórios, os grandes cases, quem tem às vezes muito dinheiro para investir, às vezes você tem projetos maravilhosos lá que não envolvem um grande investimento, né, nesse sentido. Então, o que eu mais gosto é isso, é você ver que a gente tem escritórios fora do eixo, como você falou, né, Rio, São Paulo, escritórios, a gente teve muito escritório do Nordeste premiado, do Sul, então, assim, e que trazem, na verdade, e que tem todo o tamanho, né? Do interior. Enfim, então, assim, isso é maravilhoso e mostra, né, como essa criatividade, essa inovação, ela independe, na verdade, de tamanho, de posição, então isso é muito bom. Ou até de tradição, exatamente. Né? Quer dizer, a gente não tem preconceito, né, Maju? A gente não deixa de premiar um escritório grande. Até mesmo por isso que é anônimo, né? Então, uma dica, pessoal, bota assim, escritório X,
quando escrever. Né? Ele vai ser ocupado de qualquer jeito. Porque vai virar escritório X. Né? A empresa Y. Pronto. Exato. Ajuda muito a gente quando vocês fazem isso. Exatamente. Ele vai ter o campo específico para preencher os dados da empresa, do escritório, os dados das pessoas que participaram do case. Exato. Está tudo certo. Mas não precisa, na descrição dessas 4 etapas, desses 4 pilares, escrever o nome do escritório ou da empresa. Exatamente. Bom, a gente falando aqui de números, a gente gosta muito de números por aqui, né, Maju? Análises. A gente recebeu no ano passado 638 cases. Exatamente. Né? É muito legal porque o Raciscas, ele costuma ter dor de barriga, né? Todo ano, quando a gente abre a inscrição e quando a gente tá para fechar, porque ele diz, não, esse ano naufraga, esse ano o número cai, não vai dar certo, né, Maju? Ele começa a sofrer. Não vai dar certo, é assim, eu sempre espero por uma barrigada. Bom, ele está crescendo numa escala potencial bastante significativa. Eu falo, em algum momento ele vai dar uma barrigada. E não tem acontecido. Não tem. Eu acho que a história do prêmio, ela é maravilhosa. Eu sou fã desse prêmio. Tenho muito orgulho dele, na verdade, porque a gente começou um prêmio focado só nos escritórios. Ele foi muito bem recebido pelo ecossistema. Também, menos né? categorias. E o ecossistema décimo, os escritórios adoraram, né, o formato. A gente foi crescendo isso, adicionando novas categorias. Aí os próprios departamentos nos procuraram. Por que eu também não posso? Aí nós criamos o prêmio para o departamento com poucas, 2 apenas categorias. Já estamos crescendo essas categorias, então eu só vejo com bons olhos e eu entendo que o mercado também, e a gente também vai, também a nossa cerimônia de entrega também, né? Vamos falar disso, Maju. Também tem que ficar cada vez melhor. Vamos falar disso já pra gente contar um pouco. Então, assim, a gente começou em 2022 com 168 cases inscritos. Exato. O que já foi... Que foi ótimo, a gente não esperava, a gente se preparou para, sei lá, 100, vai. Se tanto, olha lá. Né? Se tanto. Exato. Porque eram menos categorias, né? Estávamos começando. Então já foi muito bacana. Saindo de uma pandemia. Saindo de uma pandemia, né? Muita gente ainda assim, trabalhando em casa, assim, tal. Bom, enfim. A gente agradece, gente. Muito obrigada pela participação, pela credibilidade que vocês colocam no trabalho da gente, né, Maju? Isso mesmo. Agora, Alex, para quem não quiser acessar o QR Code, porque você é um cara que gosta de QR Code, mas tem gente que não gosta. Vai aonde? Quais são os endereços aonde se pode ir para encontrar as inscrições? Você pode ir no analise.com, tem uma aba chamada Prêmio, e por ali você vai ter o acesso para inscrição, tanto de escritório quanto de departamento jurídico. E na Fenaló também, né? Fenaló.com.br também tem uma aba prêmio e todo passo a passo está lá, então é muito fácil de participar. Ou seja, você tem 2 caminhos, sem dúvida, né? Analise.com, fenaló.com.br, não tem como errar, não tem como perder. As inscrições vão até 15 de julho desse ano. Ótimo. Nós temos que fechar um pouquinho antes do que foi o ano passado, porque os processos de julgamento são feitos, né, pro bono praticamente por todos os jurados. Praticamente não é pro bono. É pro bono, né? Então, assim, os jurados se dedicam, voluntário, o trabalho é voluntário. E o bacana é que as pessoas continuam gostando, continuam participando e não querem sair desse julgamento. Já que você falou sobre julgamento, fala um pouquinho pra gente dos jurados. Quer dizer, como é que funciona, como é que a gente escolheu, como é que a gente chegou lá, a Maju também ajudou muito nisso. A bem da verdade, o que acontece é assim, a gente começou a procurar nomes de pessoas que tinham reputação nessas categorias, né, que pudessem julgar essas categorias que a gente abriu para o prêmio. Profissionais especializados. Profissionais especializados naquelas categorias. Então, nós estabelecemos basicamente 3 jurados por categoria. Algumas categorias demandam 6 jurados, porque imagina que você tem legal ops e gestão de escritórios, uma quantidade que é o dobro das demais inscrições. Então, isso faz com que a gente tenha uma necessidade de diluir um pouco mais isso para os jurados, né, não terem uma sobrecarga tão grande. Quer dizer, jamais vai acontecer de um caso ser julgado por uma pessoa só. Nunca. Isso não vai acontecer. Então, tem até particularidades do processo de julgamento depois das notas dadas.
né, que o ano passado a gente... Que, aliás, o jurado também não sabe quem é. Ah, o jurado, não, ninguém sabe. É anônimo para todo mundo, exatamente. E se por acaso, isso já aconteceu com a gente, né? Algum jurado identifica a história porque conhece ou porque trabalhou por perto, ele já se coloca como impedido, né? Porque isso... Ele conhece, trabalhou exatamente. Exato. Então, assim, são pessoas de extrema confiança da gente. Exato. Então, é um processo que o ano passado foi muito curioso, até por conta dessa divisão de uma mesma categoria por 2 grupos de jurados diferentes. Nós recorremos ao nosso professor Galo Noriega, que nos ajuda aqui nas estatísticas das pesquisas da análise desde a primeira edição, e que nos ensinou um negócio chamado normalização estatística, que eu particularmente não conhecia, em que a gente pega do jurado a menor nota e a maior nota e atribui uma régua para esse jurado, para essas notas, e depois faz a mesma coisa com os demais. Então a gente acaba enquadrando para equalizar, para equalizar as notas de um jurado, que pode ter um pouco mais de rigor no julgamento e as notas médias deles são um pouco mais baixas, ou daquele jurado que é um pouco mais benevolente e dá umas notas, a média dele acaba sendo para cima. Então a gente conseguiu equalizar de uma forma bastante interessante. Muito bem, muito bom. Maju, fala um pouco pra gente sobre a tua experiência, quer dizer, você já falou que é apaixonada pelo prêmio, que adora, mas assim, a gente começou meio tímido até na cerimônia de entrega, né? Não, foi uma surpresa. Esse prêmio é uma surpresa desde sempre, né? A gente, como começamos também um pouco menor, até para entender, sentir um pouco do mercado, a cerimônia de entrega também. O que aconteceu foi que no ano passado, quando a gente estava na 4ª edição, a gente tinha programado um palco, né, alguns lugares, mas a procura do prêmio foi muito maior do que a gente imaginava. Então, a gente estava no espaço até desconfortável ali pela quantidade de pessoas que tinham participando, assistindo, querendo comemorar, trazendo suas equipes. Então, esse ano, como acho que, não sei se todo mundo já sabe, mas a Fenaló está de casa nova. É novidade, exatamente, a Fenaló está de casa nova. Então, a Fenaló esse ano sai do Centro de Convenções FECANEC e vai para o Transamérica Expo Center. Quer dizer, ela troca de casa da vida inteira, né, Troca de casa da vida inteira. A gente está na 23ª edição, ou seja, foram 22 anos no mesmo local, e esse ano estamos expandindo para o local maior, um espaço 40% maior do que a gente tem lá e plano, né? Porque hoje no FECANEC nós estamos em 3 andares. Então isso é muito importante, porque também vai nos dar espaço para ter uma premiação do jeito que ela merece, né? Num palco, numa sala maior, com mais espaço para acomodar todo mundo. E lembrando sempre que a programação, obviamente, a Fenaló, a gente tem 2 tipos de ingresso, né? Então, você tem o ingresso de visitante, que é um ingresso gratuito, que você visita a feira e tem acesso aos conteúdos gratuitos. E a gente tem o ingresso de congressista, quem vai para participar das 10 salas de conteúdo pago. E para acessar o prêmio, basta estar credenciado na Fenaló, ou como visitante, ou como congressista, ou como palestrante, ou como expositor. Você precisa estar credenciado, mas o acesso à sala onde acontecerá a premiação é aberto, né? Então, isso é legal de falar, porque se você está na feira, você pode ter acesso à premiação. Então, tem que ficar ligado e não botar no automático e parar no FreeCaneca. Tem que ir lá pro Transamérica. Estamos do outro lado da cidade agora. Mas muito isso aí, numa casa que vai nos receber, tenho certeza, com muito mais conforto e espaço para os negócios acontecerem. E as datas são? 27 a 29 de outubro. E a entrega do nosso prêmio? A entrega do nosso prêmio é sempre no 2º dia de realização do evento, então vai ser dia 28 de outubro, às 18h30. Novidade também, vai ser mais final de dia, a gente vai poder né, exatamente. ter um momento, relaxamento ali, celebração, festa, porque realmente, no ano passado foi emocionante. Foi. Né? Claro, teve gente que ficou apertada, que não conseguia chegar até o palco para receber o prêmio. Nós tivemos alguns percalços, a gente não vai deixar de admitir. Exato. Mas por vamos outro nos lado, preparar, isso também nos levou a entender a importância e a dimensão do prêmio, né? E nos programar, obviamente, com um espaço que consiga atender a todo mundo. Alex, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que é a história da certificação, né? Quem é o prêmio, quem são os premiados, quem são os reconhecidos, como é que isso funciona? Perfeito. Quando você pega todos os inscritos, esses inscritos são
numa primeira etapa, são passados para os profissionais da análise editorial que vão fazer uma avaliação prévia. Essa avaliação prévia, primeiro é para saber se tem uma história real ali, que ela mereça ir adiante. Às vezes você pode ter inscrito o seu case numa categoria que é menos adequada do que uma outra. Nessa questão, a gente faz contato com a empresa ou o escritório que desenvolveu esse case e sugere uma mudança de categoria. Depois que ele passa por essa triagem, os cases que avançaram vão para as mãos dos jurados. Esses jurados recebem os cases, todo esse processo é anonimizado. Esse jurado recebe o case, cada um dentro da sua categoria, da sua especialização, e vai dar notas. Então, essas notas, ele tem a opção de dar uma nota para o case como um todo, eu brinco que é o conjunto da obra, ou por aqueles 4 pilares, aquelas 4 etapas, né, que é o problema ou a solução que ele buscava a melhoria, como é que ele desenvolveu, o que ele usou de ferramenta e qual o resultado que ele teve. Então, eles vão dar nota e essas notas são passadas para a gente e existe uma tabulação. As notas que tiverem 7 pontos para cima, ou 70% da maior nota daquela categoria, é considerado por nós um case reconhecido. E essa palavra deu confusão ano passado, porque num dado momento eu coloquei que era um case premiado, e de fato ele recebeu um prêmio, porque ele sendo reconhecido com 70% da maior nota, ele está classificado como bronze, prata ou ouro. Então, todos esses cases reconhecidos tiveram nota superior a 70%. E são premiados de toda forma. Eles são certificados, na verdade. São certificados. Né? A gente tem à disposição um certificado, esse certificado tem um custo, isso também é uma questão que às vezes levanta dúvida, né? Está dentro de uma daquelas questões dos FAQs, das dúvidas que o pessoal nos tira. Não há, mesmo que o case seja reconhecido, ele não tem nenhuma obrigatoriedade de comprar o certificado. Ele vai ser reconhecido, ele vai entrar na lista dos reconhecidos. É tudo normal. Não há custo para participar. Não há custo para participar em momento algum. O que existe nem para receber a certificação, nem para ser reconhecido. Ele recebe um selo genérico que ele foi certificado e tudo certo. O que muda, e mudou a partir dessa evento da FENALO, é que aqueles que quiserem adquirir um certificado para perpetuar essa informação e subir no palco da FENALO e receber esse certificado publicamente, pode adquirir. Então ele vai ter um prazo para fazer essa aquisição. Em fazendo a aquisição, eles subirá ao palco para receber essa honraria. Vai ser lá chamado em cima. lá pelo nome, vai ser reconhecido publicamente. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente, né? exatamente. O que também não quer dizer que o escritório ou o departamento foi reconhecido, foi vencedor, mas não tem interesse em investir, ok. Ele vai ter direito de publicizar isso, só que não vai ter um selo específico e nem um certificado impresso. Exatamente. É isso. E nem subir ao palco, né? E também não necessariamente subir ao palco, porque alguns até podem adquirir o certificado e receber no seu endereço, caso não possa ir a FENALO por alguma razão. Caso não possa estar aqui em São Paulo na data, né? Exato. Então, o certificado físico é uma opção. Só isso. Exatamente. Excelente. Eu acho que eu acho sempre importante falar isso, porque eu acho que é a parte que gera mais dúvida, né? Sim. Então, todos os cases que estiverem notas acima de 7%, 70%, vão ser cases reconhecidos. Exato. Né? Então, assim, é sempre bom lembrar também, Alex, que a gente tem as categorias, né? Sim. Né? Bronze, prata e ouro. Dentro do reconhecimento. Porque dentro das notas, né, que os seus cases receberam. Porque as notas, elas variam. Elas variam. E muitas vezes elas chegam pertinho dos 3 primeiros colocados. Exatamente. Sim. Né? Então, basicamente, você tem o bronze é de 70% a 80%, 80% a 90% é prata e acima de 90% é ouro. É ouro. E aí, dentro da categoria ouro, você tem os 3 primeiros colocados, que esses, de fato, vão receber um troféu. Independentemente de adquirir o certificado. É isso mesmo. Alex, eu sei que você tem aí um FAQ, né, de umas questões que são recorrentes, que o pessoal tem dúvida. Você quer falar um pouquinho pra gente? Falo sim. Uma delas a gente já abordou, que é a questão da certificação, da obrigatoriedade ou não de comprar um certificado. Ótimo. Mas as perguntas, posso inscrever mais de um case? Sim, você pode inscrever quantos cases você tiver, em quantas categorias você tiver história para contar. O que a gente só não sugere é você pegar uma boa história e fatiá-la em histórias menores, achando que você inscrevendo quantidade você vai ter mais sucesso.
ou mais oportunidades. Ou mais oportunidades, e isso não é uma verdade absoluta, né? Você tem o seguinte: se meu case for um dos reconhecidos, posso comprar o certificado? Bom, isso eu já respondi. Então vou cortar isso aqui. Preciso anexar evidências? Uma característica do nosso prêmio, não. Você não precisa adicionar as evidências, anexar evidências, mas é importante que nos resultados você coloque o máximo de informações possíveis para que possa orientar aquele julgador a poder dar uma nota mais adequada em função do teu relato. A gente crê no teu relato, né? Isso é importante. Posso inscrever o mesmo case que já inscrevi o ano passado? Muitas vezes a pessoa não ganhou o ano passado e quer inscrever o mesmo case. O que a gente acha é o seguinte: muitas vezes o case pode não ter sido premiado no ano anterior porque ele, infelizmente, pode ter sido mal escrito. Ele não estava de uma forma adequada. Talvez a história não tivesse madura ainda. Exato. Então ele pode reavaliar esse case e inscrevê-lo de uma forma um pouco mais adequada, com resultados mais evidentes. Ou os resultados foram trabalhados de outra maneira, né? O case teve um resultado diferente depois que você atingiu uma maturidade naquele projeto. Então, sim, eu diria que escrever novamente o case, se ele tiver mudanças... Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. E aí tem aquelas dicas de ouro que são baseadas nessas perguntas, né? Escreva de forma adequada, resumida, mas com os detalhes necessários para que entenda claramente os desafios, as ferramentas implementadas, como executar os resultados obtidos. Né? Voltando a lembrar que o principal ponto avaliado é a aplicabilidade da solução, seus resultados e se pode servir de inspiração para outros escritórios e departamentos jurídicos. Perfeito, gente. Olha, eu acho que a gente está com uma quantidade muito bacana de informações, mas se vocês tiverem dúvida, procura a gente, né? Exatamente. Na análise, na FENALO. As equipes estão aí à disposição, porque a gente leva esse prêmio muito a sério, né, Maju? Muito a sério, e eu convido todos a participarem. Essa categoria nova, né, de departamentos jurídicos, tem muita coisa para crescer ainda, a gente tem tido muita procura. Vem contar, né, como o seu departamento é protagonista do seu negócio, né, na sua empresa. Então isso é muito importante, eu ver esses cases, e tenho certeza que vão inspirar muitos outros departamentos, né, a participarem, a também construírem melhor, né, os seus negócios dentro das empresas. Então, espero ver todos lá na FENALO. Muito bom. Alex, quer dar uma mensagem final aqui de despedida para os nossos espectadores? Eu acho importante todo escritório de advocacia que tem uma história boa para contar, que tem um resultado, não se esconda. Realmente coloque essa história em evidência para que a gente possa analisar, e muitos vão se surpreender, porque como a gente já sabe ao longo dessa história, muitos escritórios pequenos de regiões longínquas aqui em relação ao eixo Rio-São Paulo foram vencedores, tiveram seus cases reconhecidos, e independentemente da placa que tem. Perfeito. Olha, eu faço coro aqui com os meus queridos participantes aqui da nossa conversa. Quero lembrar como a gente gosta de análise, né? Lá na primeira edição, em 2022, nós tínhamos gestão em escritório de advocacia e marketing como áreas muito fortes, né? Respondendo ali cada uma delas, principalmente gestão, quase 40% dos casos iam nessa linha. Hoje, a gente já vê uma diluição, evidentemente, porque abrimos mais categorias, mas olha que interessante. É porque também... talvez o case de um escritório com a utilização de inteligência artificial, então, IA aplicada, que foi uma categoria que nós criamos ano passado, tanto para escritórios quanto para departamentos jurídicos, talvez seja mais pujante do que o caso de marketing ou de gestão. Então, o que a gente percebe também é que com esse leque, os escritórios estão, e os departamentos jurídicos, trazendo boas histórias de várias áreas. Exato. Né? Gestão continua importante, o departamento como protagonista do negócio, eu tenho certeza que vai ser muito interessante também, porque a gente ouve muitas histórias boas por aí e vai ser muito legal compartilhar com todo mundo. A gente espera vocês, a gente espera muitas inscrições. Obrigada. Obrigada. Obrigado.